Fala, meus queridos, vamos lá, fechamento semanal. O que a gente tem logo de cara aqui? Vamos dar um passeio aqui pelo gráfico. A gente primeiro teve, obviamente, o que pode ser um pullback dentro de um rompimento de resistência, certo? Rompemos a resistência e agora podemos estar retestando essa resistência como suporte, certo? Um iminente rompimento de linhas, certo? Média 12 com a média 21, isso é extremamente importante. E o principal de tudo é isso aqui, ó, o MACD próximo do rompimento do marco zero. Como vocês já devem saber, já cansei de falar sobre o MACD, se ele rompe o marco zero, temos uma tendência de alta fortíssima. Então, nesse momento, nós estamos, como é que eu posso dizer, nos últimos preparativos para o início de uma tendência de alta. Fizemos uma alta, rompemos uma resistência, agora estamos formando uma zona de suporte. Se essa zona de suporte se consolidar, teremos o rompimento da linha zero do MACD, teremos o rompimento da zona de 60 do RSI e, consequentemente, teremos o rompimento da zona máxima da resistência formada em 24.000. Aí a gente vai ter um rompimento para cima e pronto, teremos a consolidação de um fundo ascendente em relação ao fundo anterior. Pronto, temos uma tendência de alta. É tudo isso que a gente precisa que aconteça. Então, por partes, para não ficar embolado, precisamos agora do rompimento de linhas do MACD, de médias, certo? Média 12 com a média 21. E também precisamos de a consolidação de um novo suporte. Isso é o que a gente está olhando para essa semana que vai se formar agora. Felipe, até onde pode ir esse suporte? Bom, é interessante que ele vá não muito abaixo da média 12, região dos 20.400. Falei no grupo privado, certo? No vídeo privado, sobre outras zonas e por que eu acredito que se essas zonas se confirmarem, a gente pode ter um boom recente e depois uma queda muito forte. Eu não vou falar sobre isso aqui. Isso está restrito às pessoas que adquiriram o livro que está na descrição desse vídeo. Seguindo aqui, a gente tem aqui uma região dos 20.400 como uma zona de extrema força, então é interessante que ela não seja perdida. E aí, o nosso fechamento semanal fechou bem dentro daquilo que a gente já esperava, porque desde que essa alta subiu, eu tenho falado para vocês, gente, vai ter um pullback, precisa ter um pullback, precisa ter um respiro. Todo mundo que executou aqui embaixo nesse rompimento precisa fazer esse lucro aqui em cima, sim. E de uma forma geral, nós buscamos uma alta interessante, porque rompemos inclusive a 786 da Fibo, ó, que era uma zona que poderia ser a nossa grande vilã em 23.000. Pelo contrário, ela foi rompida, não deu continuidade e agora voltamos para a 618 da Fibonacci aqui em 21.500. Então a região da 0,5 é extremamente importante, certo? É extremamente importante e é muito bom que nós não venhamos a perdê-la para esta semana. Ou se perdermos, não caminhemos abaixo dela. Deixa eu dar uma olhada aqui no Trading Economics, porque eu não cheguei a ver o que a gente tem essa semana de interessante. Vamos ver ao vivo e a cores aqui, o que a gente tem. Ah, a gente tem, ó, índices de inflação sendo logo amanhã, né? Não, terça-feira. Amanhã a gente não tem muita coisa. Não, a gente tem expectativas de inflação, mas é risco baixo. Terça-feira a gente tem dados de inflação. E para essa semana só, vamos ver aqui. Para essa semana acho que de mais importante fica na terça-feira com os dados de inflação. O que pode pressionar o SP. A gente vai para ele agora, certo? Abrimos o SP não muito legal, mas também dentro de algo que nós já esperávamos. Ainda dentro da nossa zona de negociação, com os rompimentos de linhas tendo acontecido, ainda com as médias apontando para cima, isso é extremamente importante. Ainda em uma zona de resistência. Resistência, resistência, resistência. Então, o dia de amanhã pode ser muito pressionado, certo? Por causa justamente de ser o dia que antecede os dados de inflação. E terça-feira nada impede que, dependendo de como vir os dados de inflação, o mercado venha reagir positivamente. Não esqueça, o mercado sempre vai reagir às últimas notícias que forem divulgadas. O mercado tem memória curta. Então, se basicamente os dados de inflação vierem muito positivos, ó, olha a expectativa aqui, ó,
Consenso está sendo aguardado em 6,2. Então, se vier alguma coisa próximo, menor do que isso, o mercado vai basicamente esquecer que o Jerome Powell falou que vai aumentar a taxa de juros por mais tempo, porque não tem resposta efetiva da inflação nos Estados Unidos e basicamente vai precificar positivamente. Aí a gente vai ter a curva de juros caindo violentamente e o SP subindo violentamente. E é interessante que ela caia, porque ela já começou um processo de topos descendentes no semanal. O que ela não pode fazer é romper essa zona aqui, porque ela anula esse processo de topos descendentes. Então é interessante para a gente que ela continue fazendo topos descendentes, que significa que a expectativa de ganho financeiro com juros americanos vai diminuir cada vez mais na economia, o que automaticamente pressiona o SP para cima, ou seja, as pessoas tiram dinheiro de renda fixa e aportam dinheiro em ações. Consequentemente, ações fazem o mercado subir, que consequentemente traz toda a expectativa de ganho para os players. E aí Bitcoin vai nessa massa também. Então a gente tem nossas zonas, é o que a gente tem para analisar agora nessas zonas, e o mais importante de tudo é que o SP não perca esse fundo. Por quê? Enquanto ele mantém esse fundo aqui, ele continua em um caráter de topo de fundo ascendente. Ó. Fundo ascendente, então temos uma tendência de alta no semanal do SP500, sim. É interessante que ele não venha nem testar isso aqui, porque aí já vira um fundo duplo, já aumenta o risco. Se perder, aí a gente anula a tendência de alta. Foi uma tendência de alta fraca e, consequentemente, ineficaz. O que aumenta a expectativa de que isso pode acontecer, ou melhor, que isso não pode acontecer, é o volume. O volume está decrescendo conforme nós fizemos esse processo de alta aqui. Então, isso é interessante, está crescendo, aliás. O que aumenta a minha curiosidade para dar uma olhada aqui no Bitcoin, que eu não fiz essa análise do volume aqui. Então, o volume aqui do Bitcoin ficou um volume fraco conforme ele fez uma queda. Volumes fracos simbolizam conceitos anticíclicos. Vamos para o diário aqui que eu vou explicar melhor isso para vocês. Observa que quando o gráfico segue uma tendência, o volume cresce junto com essa tendência. Quando ele corrige a tendência, o volume, obviamente, vai ser a favor da correção. Se a tendência é de alta, a correção vai ser do quê? De baixa. E aí a correção de baixa, querendo ou não, ela tende a ter um volume menor. Por que ela tende a ter um volume menor? Porque ela é uma correção. Ela não é a tendência. Isso aqui é a correção, isso aqui é a tendência. Então, é basicamente esse o ponto que o gráfico funciona, é assim que você faz uma análise de volume. O volume sempre será maior na tendência e sempre será menor na correção. Por quê? Porque os players não querem que o preço caia. Eles querem que o preço busque zonas-chave para aumento de posição. Entendeu? Então, é isso que aumenta a nossa expectativa de que a próxima semana tem indícios de que será positiva. Precisa da abertura da SP. Terça-feira, precisa de um dado conclusivo e positivo de juros americanos, de inflação americana, certo? Se isso aqui vier bem acima do que o mercado espera, né? Se vier com dados positivos, semelhantemente, o SP vai subir, a curva de juros vai cair e o Bitcoin vem para retestar essa região dos 24 mil, sim. O problema é que o inverso é proporcional. Se isso aqui vier ruim, corram para as colinas, porque vem muito mais queda no mercado. Certo? Esse foi o fechamento semanal. Volto a dizer, tem uma análise bem específica que pode estar sendo criada agora no Bitcoin. Eu não abri essa análise para todos porque eu não achei justo para quem confiou no meu trabalho, para quem acha que aquilo que eu falo tem um sentido. Eu não achei justo com essas pessoas simplesmente abrir aquilo que eu analisei lá enquanto eu ensinava sobre ondas de Elliott para todo mundo, mas se você tem vontade não só de aprender sobre análise técnica, de expandir o seu conhecimento, certo? Mas também de ter acesso a esse tipo de análise e muitas outras que inevitavelmente eu vou trazer conforme eu falar dos indicadores,
O link está na descrição, certo? Se não, por favor, deixe seu like. Isso você pode fazer e vai me ajudar muitíssimo. E valeu, tamo junto.